Vamos dar início agora ao painel Mercado de Carbono. Convido para abrir este painel o professor e PhD Carlos Sanqueta, que devido à agenda participará de forma online. Chamo para fazer parte deste painel Chico Souza, Wagner Martins, Rita Ferrão e para a mediação convido Anderson Machado, jornalista e doutor em comunicação. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar sequência, então, nesse painel sobre mercado de créditos de carbono, dando sequência à palestra do Dr. Sanqueta, que deu um contexto sobre o mercado de carbono no contexto internacional e no Brasil. E agora, nesse momento no painel, a gente vai dar sequência sobre a questão da transparência dos dados, a questão da certificação e também sobre os desafios, da energia limpa e a tecnologia, são aspectos para o desenvolvimento e o crescimento do mercado. Então, agora nesse primeiro momento, então, eu vou passar a palavra para o Chico Souza, que é fundador da CTR Blocks, engenheiro mecânico, especialista em gestão de resíduos, economia circular. Então, vai falar um pouco então sobre a transparência dos dados. Boa tarde a todos. Desculpe um pouco aí dentro do horário, está um pouquinho fora dele, mas a gente vai tentar ser um pouco mais sucinto. Bem, eu trabalho com resíduos desde 1997 e com dados desde 2013. E quando você começa a trabalhar com dados, você tem que começar a aprender um pouco também sobre legislação. Então, a gente vem fazendo um trabalho dentro da cidade de São Paulo desde 2013 sobre transparência e validação. Tá? Por quê? Vamos pegar o caso do Brasil. Nós temos muitas leis. Essas leis de âmbitos federais, estaduais e municipais. Isso se torna algo extremamente complicado, não só no atendimento legal, mas do lado do poder público de validar ou de fiscalizar essas ações. Então, as leis são criadas, mas a fiscalização em si não existe. E quando você tem isso, quando você não tem a fiscalização, você tem a validação da ineficiência. E foi nisso que a gente criou um software, lá foi em 2015, que é a Plataforma Verde, que é um software de rastreio para entes privados. E a gente começou a escutar de várias empresas. Nossa, isso que vocês fizeram é muito bom, mas ninguém me fiscaliza. Olha, isso que vocês fizeram é muito legal, mas isso está trazendo mais transparência do que eu preciso. E aí veio aquele momento de raiva, e aí foi quando a gente criou o CTRE, e nós doamos por 10 anos para o poder público da cidade de São Paulo. Então, São Paulo, na questão de resíduos sólidos, tinha a capacidade de fiscalizar 5.000 empresas e tinha, historicamente, apenas 16.000 empresas cadastradas. Em 8 meses, a gente teve, dentro da base de dados municipal, 717.000 empresas cadastradas, 42.000 empresas sendo realmente fiscalizadas e aumentamos a arrecadação pública no quesito resíduos sólidos em 35 milhões de reais. Depois disso, acho que alguns que trabalham com resíduos sabem, veio o CNIR. Nós viemos antes do CNIR. Nós viramos a base da Lei Nacional de Rastreio de Resíduos Sólidos. Quem está aqui no estado do Rio Grande do Sul conhece aqui pela FEPAM também, o CIGOR da FEPAM, que veio depois do Sistema Paulista. Só que daí todo mundo começou a discutir crédito de reciclagem. E é a mesma lógica. A gente chama de multiplicações dos pães, A mesma nota sendo vendida várias vezes, notas sendo criadas a esmo, e a gente entrou pelo mesmo conceito. Criamos, então, um software de validação, a validação, o último prazo legal foi ontem, e doamos para o estado de São Paulo por 10 anos. Ontem foi o último data legal de comprovação sobre crédito de reciclagem do Estado. Praticamente 50% das informações eram colidentes. O que isso quer dizer? O mesmo crédito sendo vendido para diversos setores. Só que a questão é que ele já foi vendido. As marcas já haviam pago por aquele crédito. Independente ainda de ter os verificadores independentes, os certificadores e os gestores daquele crédito.
E por que isso? Porque a base e os dados não são consolidados. As verificações não são consolidadas. Estamos falando de empresas concorrentes que não trocam dados entre elas para validação dessa colidência ou não. Então, devido a essas ações, a gente entendeu que se a gente não ajuda o poder público a tomar ação sobre aquilo que ele mesmo determina como legislação, ou seja, ele quer, mas ele não tem a capacidade de poder validar aquilo que ele exige de nós, a gente tem que começar a fazer isso por eles. Desde 2018, devido a toda essa bagunça, eu sou uma pessoa que na física, pessoal, eu tenho tanta ação civil pública contra mim, que vocês não têm ideia. Mas esse é o nosso objetivo, realmente, é começar a fazer essa validação e ajudar o poder público a validar aquilo que ele exige de nós. Então, desde 2018, eu fui convidado pelo World Economic Forum, então, sou Technology Pioneer do WEF, eu participo de Davos todos os anos, então, faço parte do Conselho Mundial de Data Sharing e Data Privacy. Que o que é? É como a gente vai pegar, então, dados públicos e privados, de entes que não querem trocar dados entre eles, porque tem medo que esses dados possam, de alguma forma, alterar as suas operações, ou seja, eles querem a transparência, mas não sabem como dar transparência aos seus processos, para que a gente possa fazer uma validação de cadeia, desde a extração de matéria-prima, dessa extração à manufatura dos bens, ao processo logístico, venda e de distribuição, e no nosso caso, que entra muito do nosso DNA, também o descarte, seja ele privado ou público. Então, eu sempre ouço o pessoal falar que em 2050 nós vamos atingir nossos indicadores, em 2030 nós vamos atingir nossos indicadores. A gente está saindo da década passada, que a gente vivia um momento de greenwashing, para um momento de greenwishing. Nós vamos. Pessoal, vocês são um exemplo básico disso daqui. Há 2 semanas atrás, numa quinta-feira à noite, teve ciclone aqui no Rio Grande do Sul e terremoto em São Paulo, 4,7 na escala Richter. Tipo, Deus já largou o Brasil, porque a gente não existia isso por aqui. Então, as mudanças climáticas não vão ser algo que vão acontecer em 2030 e 2050. Esse tempo já passou. Então, se a gente não ajudar a acelerar esse processo, talvez a gente vai continuar nessa questão do greenwashing e do greenwashing, sem ter a famosa green action, tomar a ação real sobre esse processo. E se a gente não pegar a mão do poder público e ajudá-lo nesse processo, ele pode criar quantas leis ele quiser, quantos processos eles determinarem, que a gente ainda vai ter a capacidade de não atender. Tendo o exemplo da semana passada em São Paulo, sistema para validação de certificados de reciclagem, créditos de reciclagem, estava aberto desde o dia 3 de janeiro desse ano. Tinham 67 planos apenas cadastrados. Na última semana, teve gente que no último dia queria tentar certificar 75 mil notas no último dia. A gente sempre deixa para depois. E as ações teriam que ser agora. Obrigado, Chico. A gente vai juntar as 3 palestras para otimizar o tempo, né? Vou dar agora sequência à palavra. A gente depois vai debater sobre esse ponto aí, sobre essa questão da transparência, né? Das informações. Vou dar agora sequência à palavra para o diretor técnico da Valência Energia, Wagner Martins, que é engenheiro civil, elétrico e eletrônico, tem essa formação. Vai trazer um pouco sobre a perspectiva, né, da tecnologia e das energias limpas. Bom, primeiramente, então, agradeço a atenção de todos vocês por estarem aqui até o horário, né? Já aproveito a fala do Chico e me desculpo com vocês a respeito do horário, mas vamos lá. Me chamo Wagner Felipe, então, sou diretor técnico da Valência Energia e gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho de conhecimento aí, já que foi um dia de bastante evolução, bastante reflexão, né? Vou trazer, então, alguns dados a respeito do mercado de carbono no que se refere a energias renováveis e eletromobilidade. Não tem como a gente falar sem trazer um pouquinho de história, né? Então, tudo começou lá na década de 70, quando foram notados os primeiros indícios do aquecimento global, né? Antes disso, a variação de temperatura era negativa,
em alguns anos, e com o passar dos anos, a partir da década de 70, houve os primeiros sinais do aquecimento global. Então, depois de alguns anos, lá em 97, foi elaborado o Protocolo de Kyoto, que é um protocolo onde 175 países participaram e se comprometeram a reduzir em 5% aproximadamente as emissões, né, dos gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, entre os anos de 2008 e 2012. Em 2008, passando então para o próximo checkpoint, foi a criação do GHG Protocolo. Muitas dos participantes aqui, dos palestrantes, apresentaram a respeito dos escopos, né, escopo 1, 2 e 3. Então, o escopo 1, 2 e 3 fazem parte do GHG Protocolo criado em 2008. E depois, em 2015, então, o Acordo de Paris. No Acordo de Paris, foi tratado que seria reduzido em 1,5 grau aproximadamente, até metade do século, a temperatura global, né? Aqui, então, falar um pouquinho sobre o GHG Protocolo, que é um pacote de padrões, orientações, ferramentas e treinamentos para que as empresas e governos mensurem e gerenciem as emissões antropogênicas responsáveis pelo aquecimento global. Então, tem como principal financiadores o Google, Meta, Salesforce, Amazon, Bezos Earth Fund, Climate Finance Fund, Gordon and Betty Moore Foundation. Aqui, então, continuando o que já foi falado, né, a respeito dos escopos, no escopo 1 se refere às emissões diretas dos gases de efeito estufa e são considerados as emissões por transporte, né, as emissões baseadas no transporte de veículos. O escopo 2, então, as emissões indiretas dos gases de efeito estufa, que se refere à parte de geração de energia, e no escopo 3, emissões dos gases de efeito estufa que não pertencem à empresa e não são controlados por ela. Então, como a gente comentou antes, são emissões geradas pelos funcionários ou outras emissões que acabam se tornando, a declaração acaba se tornando voluntária, né? Não é uma declaração obrigatória. Aqui eu trago, então, um pouco do panorama a respeito de eletrificados no Brasil, né, no ano de 2012 a 2023. Cito também que, considerado dentro de eletrificados, a gente pode falar veículos híbridos, né, sendo eles plug-ins, recarregáveis ou não, e os veículos 100% elétricos. Então, lá em 2012, a gente tinha o dado de 117 veículos elétricos apenas emplacados. Aí, com a evolução, a gente chegou ao ano passado, 2022, com 49.245 emplacamentos. A soma total é de 152.518 veículos eletrificados. Se a gente for comparar os dados de 2022, maio de 2022 até maio de 2023, houve um aumento de 59% nos emplacamentos de veículos eletrificados, né? Então, aí a gente pode notar a importância e a demanda que a gente está tendo a respeito de a redução, né, da emissão de carbono pelo transporte. E trago também, no próximo slide, o compromisso que as empresas estão tendo com a redução do escopo 1. Então, boa parte das empresas já estão, se já não implementaram, estão pensando em implementar veículos elétricos, caminhões para delivery nas suas frotas, como a gente pode ver nas imagens ali citadas, né? Então, é muito importante trazer cada vez mais para a realidade a parte de redução por emissão por combustível, né? Aqui trago, então, um pequeno panorama a respeito das fontes de energia renováveis. A gente sabe que em torno de 80% da matriz energética brasileira hoje é formada por fontes renováveis, sendo 51% fonte hidrelétrica, 14% apenas fonte solar, 12% fonte eólica, 8% gás natural, biomassa e biogás 7,8% e outras fontes 6,5%. Dentro de outras fontes está nuclear, carvão e está sendo considerado também outras fontes não renováveis, né? Como nós, como Valência, estamos fazendo a diferença?
Então, até é algo importante salientar, porque eu acredito que cada um precise fazer, como foi tratado no painel anterior, cada um precise fazer a sua parte e trazer para a sua realidade essa contribuição, fazer o que é possível, né, para cada realidade. Então, nós como empresa já temos 2,3 megawatt pico instalado, somos uma pequena parte, então, daquela contribuição de energias renováveis, fizemos a diferença. Temos mais de 4.300 painéis instalados aí nos nossos clientes. A geração média anual é de 2.305.000 quilowatts, que corresponde à redução de 1.375 toneladas de carbono por ano. Esses valores de geração trazidos para o valor monetário, né, correspondem a R$ 1.800.000 aproximadamente por ano de redução. Mais de 200 projetos instalados aí ao longo do estado. Falando um pouquinho sobre a eletromobilidade, então, a gente fez ano passado, para validação de eletromobilidade, a parte de carregamento, vias eletrificadas no Rio Grande do Sul, a gente fez uma expedição que chamamos de VE Expedition, onde a gente foi de Porto Alegre a Santa Maria, né? Então recarregamos o carro em 2 pontos, num carregador de 7 kW, um parceiro nosso que nós temos em Lajeado, e no carregador rápido em Santa Maria, já na UFSM, para poder voltar. O consumo de energia correspondente a essa viagem que fizemos foi de 140 kW, totalizando o valor de R$ 140 de custo. Seria a transformação de energia gasta pelo valor do quilowatt atualizado, né, na data da viagem. Então, aqui está no nosso canal do YouTube, caso vocês queiram ver como foi, a respeito de mais dados ali, como foi essa viagem, algumas dificuldades que a gente passou a respeito da falta de eletrificação no caminho, né? Tem, então, um vídeo no nosso canal do YouTube ali, Valência Energia. Aqui, para não tomar muito tempo, então, trouxe uma frase para a gente refletir, que diz que o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Então, todas as nossas ações, hoje, elas vão ter algum impacto no futuro. Queremos todos nós que elas sejam positivas, né? Então, a gente precisa efetivamente pensar e botar em prática tudo que a gente está discutindo aqui hoje. Aqui me despeço, ali um contato, caso vocês queiram fazer algum contato, conhecer um pouco mais a respeito da Valência Energia, e mais uma vez agradecer a todos vocês aí pela atenção, por estarem aqui, e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Wagner. Vou dar agora, passando a palavra então para a nossa presidente Rita Ferrão. Então vai apresentar um pouco sobre o papel da AB Carbon, né, nesse trabalho de fomentar, né, esse mercado de crédito de carbono e metano no Brasil. Boa tarde, pessoal. Eu vou pular as apresentações, porque eu acho que vocês já estão quase enjoando de me ver por aqui. E agora eu vou falar para vocês sobre inventário e certificação de crédito de carbono, que é o que a gente faz efetivamente e como que a gente faz isso e o porquê que a gente faz. Então eu vou trazer breve assim sobre a AB Carbon mesmo, né? O que a gente faz, o porquê que a gente entrou no mercado. Pode passar? Então, né, a AB Carbon ela foi criada no ano passado com o intuito de entrar no mercado, regular o mercado, dar orientações, né, e tornar esse conteúdo menos, não sei nem qual a palavra que eu posso usar para definir isso, né, porque é um assunto muito pouco falado e hoje muito abordado aqui. Eu fico até muito feliz da gente ter falado bastante e ter gerado, acho que, bastante conteúdo. Então, a AB Carbon ela quer colocar o Brasil no mapa da sustentabilidade. A gente entende que o Brasil é o maior potencial gerador de crédito de carbono do mundo. Por quê? Porque a gente tem uma vasta extensão de área onde pode ser produzido ali a geração de crédito de carbono. Porque hoje, como é a geração do crédito de carbono, né? O que é o crédito de carbono, efetivamente? Equivale a 1 tonelada de gás de efeito estufa retirado da atmosfera. Então,
como é que ele é retirado hoje na propriedade rural, né, que é o nosso principal foco, que é o agro mesmo, que é onde consegue reter esse carbono da atmosfera. Como vocês já ouviram aqui, as empresas elas conseguem reduzir, mas elas nunca vão conseguir zerar as emissões dela, né, da cadeia produtiva, é praticamente impossível. Então, em algum momento, elas vão precisar compensar a pegada de carbono. E aí entra o que a gente faz, que é investindo na propriedade rural, onde mata nativa vai sequestrar esse crédito, o campo nativo também sequestra esse crédito e também águas fluviais. Isso está previsto no decreto 1175, que saiu em maio do ano passado. São formas de reduzir, gerar o crédito, né, para poder compensar as emissões geradas pelas grandes empresas. Tá? E para isso, a gente desenvolveu uma tecnologia. E aí a gente está conseguindo, graças a essa tecnologia, realizar os inventários hoje de crédito de carbono. Então, a nossa tecnologia, ela utiliza imagem de satélite, tá? E ela consegue fazer a verificação das propriedades em tempo real, tá? Utilizando inteligência artificial para fazer essa medição. Então, o crédito que a gente mede hoje numa propriedade rural, a gente mede o crédito efetivo, que ele está ali naquele momento. O ano base desse crédito a gente utiliza do ano anterior até a data de hoje. Por que isso? Porque tem outros métodos que certificam créditos futuros. E aí a gente sempre teve essa conversa, né? Que garantia tem de realmente que o crédito futuro ele está sendo gerado? Pode acontecer várias questões que ele deixa de estar ali. Então, a gente queria uma forma de conseguir medir esse crédito hoje. Como ele está ali agora, sequestrado, efetivo, se a floresta está ali, ela está fotossintetizando e gerando crédito de carbono. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia com inteligência artificial e agora eu vou mostrar para vocês as telas, né, de como que a gente faz as medições. Então, aqui vocês podem ver, né, que a gente triangula uma área em qualquer lugar do mundo. A gente consegue fazer isso daqui, da onde eu estou. A gente pega o celular, pega o software, a gente consegue triangular a área e fazer essa medição. Então, vocês podem ver ali, ó, que ele dá o total de hectares, tá? O crédito de carbono por hectare, nesse caso aí. E essa propriedade foi uma que a gente certificou lá em Rosário do Sul, tá? Certificamos e está no nosso site já o certificado também desse crédito de carbono. Vocês podem ver na segunda imagem ali a diferença, ó, comparando a primeira e a segunda. A primeira foi uma área de campo nativo, que o cliente pediu que a gente discriminasse as áreas ali para ele poder ver, né, como é que seria. Então, a de campo nativo deu 154 créditos, tá? A de mata, que é a segunda imagem, já deu bem mais. E a terceira, que é a área toda, ele fez o balanço de toda a área e deu o cálculo médio de quanto tem por hectare. Tá? Uma das coisas que a gente se preocupa bastante dentro da associação é a segurança, a transparência e a rastreabilidade de todo esse processo. Outra coisa, os custos também a gente conseguiu reduzir assim, significativamente para isso, incluir o pequeno e o médio produtor. Tá? Então, hoje a gente consegue medir propriedades de 1 hectare até 10 hectares. A gente recomenda acima de 10, mas a gente consegue fazer uma varredura em pequenas áreas. Então, a gente conseguiu incluir na geração de crédito de carbono o pequeno proprietário rural. Tá? O custo a gente reduziu muito, por hectare R$ 75,00, e o nosso inventário ele fica pronto em 30 dias. Então, é muito rápido esse processo. Tá? Ninguém consegue fazer nesse tempo que nós fazemos e a tecnologia é única no mundo ainda que faz isso. Então, aí vem a certificação, que é o que a associação faz, tá? Que é certificar esse crédito e garantir essa rastreabilidade dele. Como que a gente faz a certificação? Hoje, vocês tendo o inventário em mãos, que ele é feito através da solicitação, faz ali a medição, vocês recebem ela em 30 dias com esse inventário, a gente consegue fazer a certificação. Basta vocês terem a matrícula da área, né, o cadastro ambiental rural também dessa propriedade, ela estar no nome de vocês, do proprietário, a gente consegue entregar essa certificação em 30 dias, graças ao uso da tecnologia.
A gente usa, né, para o rastreio desses créditos, a gente utiliza blockchain. Então, toda a transação ela é rastreada do início ao fim, tá? E todo o certificado ele tem uma chave que é possível acessar esse certificado e verificar todas as informações ali, ano base, as coordenadas da área, o cadastro ambiental, a própria matrícula. Então, tudo isso fica transparente no nosso site. Eu gosto de dar o exemplo que nós atuamos como se fosse um registro de imóveis. Então, fica todo esse registro na associação, disponível, qualquer de vocês podem acessar. Aqui, se vocês acessarem o nosso site ali, /certificados, vocês vão ver todas as áreas já que a gente certificou, tá? E então, agora, com esses certificados, o que a gente faz? A gente está desenvolvendo alguns players internacionais para comercializar esses créditos, tá? Por quê? Aqui no Brasil, pode passar. Aqui no Brasil, o valor do crédito de carbono está em torno de R$25, agora R$26 mais ou menos, tá? Uma hectare, ela dá em média de 120 a 140 créditos, podendo ser mais ou até menos, tá? Então, isso daí geraria uma receita, mais ou menos, para o pequeno produtor de 3.500 ali por hectare, tá? Ano. Então, a gente precisa, depois de esse crédito estar certificado, comercializar ele. Porém, no Brasil, como eu disse para vocês, está R$25. Nos Estados Unidos, esse crédito ele já foi comercializado a $50, tá? É uma diferença gigante, se vocês forem fazer a conversão. E na Europa, ele foi comercializado a €100. Então, é um mercado que tem muita diferença de valor. Então, a gente está tentando, conversando com alguns players internacionais, tá? A gente já conversou com o pessoal do Reino Unido, o pessoal da Itália e também o pessoal dos Estados Unidos, para fechar essa comercialização dos créditos. Porém, a gente, enquanto associação, precisa que eles atendam uma série de pré-requisitos para a comercialização desses créditos, que é a nossa maior preocupação lá dentro, que é manter a segurança e a transparência desse processo. Não é simplesmente eu jogar o crédito que está custodiado conosco na associação, porque o crédito, quando a gente certifica ele fica na associação custodiado ali. Então, quando ele for comercializado, quem for comercializar, ele pode ser vendido do cliente para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C. A gente precisa saber de qual certificado ele foi, que saiu, até o momento que a pessoa for compensar ou a empresa, para saber de qual certificado saiu e a gente dá baixa na associação que foi compensado para a empresa Y, por exemplo. Então, é uma das maiores preocupações nossa hoje e um dos nossos maiores desafios, eu diria, é trabalhar isso e desenvolver esse player e ter essa conexão conosco, que a gente consiga garantir isso daí. Porque não adianta eu jogar 1000 créditos para lá e esses créditos se tornarem 2 ou 3 ou 5. Esses 1000 créditos são 1000 créditos, eles podem ser vendidos para várias pessoas, mas esse crédito ele não pode correr o risco dele ser duplicado. Por quê? Porque quando a empresa compensar esse crédito, a gente tem que saber que esse crédito é real e ele existiu. Que foi o que aconteceu até recentemente com a Verra, não sei se vocês acompanham o mercado, que é uma outra certificadora internacional, certifica créditos futuros, e aí aconteceu esse problema, o The Guardian fez uma investigação de alguns meses lá, e descobriu que vários dos projetos que eles estavam vendendo créditos e as empresas estavam compensando, não eram efetivos. Os projetos não estavam acontecendo. Porque humanamente, realmente, não é possível a gente controlar isso. Mas com a tecnologia, sim, é possível. Então, essa foi a minha contribuição para vocês. Aqui estão os nossos contatos da associação. Querendo entrar em contato conosco, pode nos chamar ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, mandar um e-mail. Um sinal de fumaça, a gente dá um jeito de responder. Estamos à disposição. Eu estou muito feliz hoje, né, com as contribuições aqui. Então, estou saindo de um dia cheio, mas muito grata. Obrigada a todos vocês pela atenção, por estarem aqui ainda, né, num sábado, deixando as famílias de vocês em casa, que nem foi o caso do Chico aqui, que me disse que ele vai apanhar da esposa dele, que ele é de São Paulo, veio só para contribuir aqui na AB Carbon Conference. Eu sou muito grata, então, a todos que estiveram aqui hoje. Devolvo a palavra para o Anderson seguir. Muito obrigado, Rita.
Então, fazer um fechamento, acho, para a gente poder amarrar os temas, eu acho que é importante poder pensar um pouco. Queria só ouvir rapidamente do Chico, né, sobre essa questão, né, de como transformar ações efetivas mesmo, no sentido de que não ser só simplesmente uma ação meramente de marketing, muitas vezes, uma ação, né, mas que realmente traga benefícios para o meio ambiente, até questão social também, né, e também um compromisso, uma responsabilidade social também nesse processo. Eu acho que o que a Rita está fazendo responde isso de uma forma muito clara. Porque a partir do momento que você transforma em uma associação, em que você coloca vários players juntos, criando a lógica de custodiar essa informação, ou seja, aquilo que eu falo, players que não queriam, né, trocar dados, consolidam esses dados em um ponto, em forma que eles abram um pouco aquela caixa de ferramenta de não querer mostrar o que cada um faz, para impedir, para trazer a transparência que ninguém quer ter, ou às vezes não pode ter por um medo comercial. Porque os casos como ocorreram, né, agora de validar ações que não existiram, não é coisa nova. Isso já aconteceu na própria quesito de crédito de carbono, aconteceu em 2008, aconteceu em 2009. Não vou pegar o caso, não vou falar o nome da indústria alemã automotiva que em 2018, para o motor Euro 5, ao invés de investir na tecnologia da redução da emissão, ela investiu na tecnologia de burlar a leitura da emissão. E isso causou o quê? A redução até do seu valor em bolsa naquele momento. Então, a partir do momento que você pega dados individuais e você faz isso, uma associação, ela faz o quê? Ela vai ao governo e ela vai tentar ajudar na legislação, vai tentar ajudar na regulamentação, no decreto, mas ela também vai trazer os players privados e falar, pessoal, a gente tem que atender isso. Agora é o setor se posicionando perante o governo para tomar uma ação. Então, a partir do momento que você deixa de pensar no eu sozinho e você pensa isso numa forma associativa, você traz essa transparência, fica ao lado do governo para ação, e no momento que você vai fazer a execução do crédito, do certificado de ação, você vai fazer isso de uma forma límpida, transparente, real e correta, é o caminho que a gente tem que buscar. É que bom senso não existe porque não existe senso comum. E é isso que daí você tem que fazer numa ação, pegar pela mão e agir. Então, Rita, parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo por aqui. Rita, eu só queria pegar um ponto, acho que da questão que tu falou, da questão de tornar acessível o aspecto, né? O desafio de estar, e também de desafio até da própria conferência mesmo, que não é uma conferência só de ambientalistas, não é só uma conferência de empresários, não é só uma conferência de governo, né? Tentou trazer todos esses exemplos. Como, digamos assim, esse desafio de trazer esses diferentes players, esses diferentes atores, para poder tornar esse processo operacional e fazer com que o sistema possa ter esse dinamismo com relação ao mercado de crédito de carbono. O desafio é realmente esse, é tentar fazer o que a gente fez aqui hoje, né? Unir o governo, unir a empresa privada, unir também a associação, engajar as pessoas, porque a gente precisa de todos conscientes e educados em relação ao tema, porque o futuro depende de nós. O que a gente fizer hoje vai ser o resultado de amanhã. Então, a gente precisa enxergar isso, e aí entra aqueles 3 pilares que eu falei de manhã, né? Que não é só o ambiental, não é só o social, e nem é só o econômico, é um tripé. Tem que andar todos juntos, tem que faturar, tem que ser sustentável e tem que olhar para o lado social. Tanto a empresa como uma associação, o próprio governo. É assim que a coisa funciona, e a gente precisa ter esse olhar sensível para esses 3 pilares aí. Para encerrar essa parte aqui, queria, Wagner, só pegar um exemplo assim, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os 3, mas vou pedir para ti no sentido assim, tem volta nesse processo? Porque, digamos assim, vocês na Valência investiram em tecnologia, investiram em aprimoramento, em ação, tentativas, erros de aproximar. Tem volta nesse processo, digamos assim, de parar nesse processo e, digamos assim, é uma necessidade de se avançar nesse processo da sustentabilidade, de olhar para o meio ambiente, olhar para esse processo? O fato de ter volta não é algo aceitável, né? Embora o Brasil ainda seja um país onde as coisas sejam dificultadas,
Então, a gente batalha e busca cada vez mais trazer soluções inovadoras, trazer soluções adequadas ao cenário atual, para que a gente possa efetivamente fazer a diferença. Então, apesar de todas as dificuldades, parte da legislação, uma série de fatores, então o maior desafio, né, é trazer cada vez mais à tona a necessidade disso ser implementado. Desse assunto todo de sustentabilidade, de crédito de carbono, é fazer com que isso efetivamente faça diferença para mostrar, então, em dados que realmente é a política que deve ser tomada, sabe? Então, acredito que, considerando essas questões, penso que seja um caminho sem volta, porque o meio ambiente todo pede, né? Nós mesmos precisamos, para as próximas gerações, trazer tudo isso à tona, então fazer com que isso efetivamente faça toda a diferença. Nosso tempo acabou, mas se caso alguém tem alguma pergunta do público, tem alguém que queira fazer uma pergunta para os nossos convidados? Ô Rita, sou eu de novo de manhã. Voltando para aquele ponto dos povos originários, né, dos povos indígenas, né, principalmente que é o meu público-alvo, você falou da documentação ali, né, eles são áreas demarcadas, principalmente os públicos ao qual eu atuo, eles normalmente têm toda a questão regulamentada, porque estão áreas demarcadas. Em relação a esse monitoramento, né, porque daí aqui já me veio várias questões, de segunda-feira eu já ia, nas ações que eu trabalho, principalmente colocar o inventário, porque tem alguns projetos que têm investimento direto e eu poderia, por exemplo, colocar esse inventário na frente, que já eu me adiantaria. Mas eu fiquei em dúvida em relação ao monitoramento. Esse monitoramento, ele é acompanhado anualmente, ele fica tipo acomodado, tipo esse monitoramento, porque eu não vi ali, eu vi a questão do valor do inventário, mas não vi em relação a esse monitoramento, como que funciona esse custo. Eu posso depois, acho que durante a semana tentar entrar em contato para entender melhor, porque eu acho que dentro dos projetos onde eu atuo no Brasil, acho que eu conseguiria começar a olhar para isso. Mas esse monitoramento é um vínculo infinito. Tu fala do inventário, o período que ele é feito, ele pode ser feito hoje, o ano base desse crédito é do ano anterior até a data de hoje, a propriedade dele, ele não vai conseguir medir no próximo, aliás, ele só vai conseguir medir no próximo ano, tá? Porque o crédito ele é anual, né? Então, sempre é através do inventário. Então, o inventário é o monitoramento, ele renova. Então, por exemplo, ele teve X esse ano, aí pode ser que no próximo ano, no próximo inventário, ele tem menos ou mais. Então, é um pagamento único desse inventário. Ele faz todo ano, ele precisa fazer o inventário, porque daí entra naquela questão, né, que eu falei, a gente não tem. E por que o ano base é do ano anterior à data de hoje? Porque amanhã ele pode ter uma intervenção na propriedade dele e no próximo ano ele pode ter menos crédito, muito menos, sei lá, ele pode ter uma mata hoje e a gente está medindo hoje em tempo real. Hoje vai estar ali aquele crédito. Sim. Amanhã a gente não consegue garantir que vai estar ali. Então, sim, no ano seguinte, quando a propriedade dele puder ser monitorada de novo, ele vai ter que fazer todo o inventário de novo, fazer a medição. Se tu me perguntar, vai dar diferença, não vai dar diferença, hoje eu não sei responder, porque a nossa tecnologia ela é nova, tudo é muito novo, tem coisas que eu ainda não sei, então ainda não fechou um ciclo de um ano. Então, no ano seguinte, a gente vai ter essas informações, até para poder ver como é que funcionou, as etapas, né, da propriedade. A gente acredita muito no investindo, né, para conscientizar as pessoas. O que eu sempre falo? A gente paga hoje para o dono da propriedade rural o valor pelo que ele tem ali de crédito, incentivando ele a gerar mais, a investir na propriedade, a manter a mata em pé. Porque o que acontece hoje, né, e por que às vezes falam muito mal do agro? Porque querem desmatar para plantar lavoura. Mas por que eles querem fazer isso? Porque a lavoura é uma fonte de renda. E aí a gente quer tornar também o crédito de carbono uma fonte de renda para a família dele. Então, no momento que a gente pagar ele hoje, ele vai ter esse olhar diferenciado. Entendeu? E aí ele vai investir mais na propriedade para ter um manejo mais adequado, para poder gerar mais crédito no próximo ano, porque aquilo também vai ser uma fonte de renda para a família dele. Olá, pessoal, tudo bem?
Eu sou produtor rural ali, a nossa família é daquela propriedade ali que foi mostrada. E daí eu queria saber, assim, depois que é feito o registro, né, que o nosso já está feito, eu queria que detalhasse até para os outros produtores aqui, rurais que estão aqui, como que vai ser desse passo até se tornar um dinheiro no bolso do produtor, né? Como é que vai ser, como é que está sendo a comercialização aqui no Brasil, assim, detalhes, né? Não sei se tu já falou sobre isso, mas se puder falar de novo. Sim, a propriedade deles foi certificada, foi realmente a que a gente mostrou ali, e foi pedido até o detalhamento. Foi bem interessante porque teve uma preocupação, né, de ver onde efetivamente eles estavam gerando. E a comercialização entra no que eu falei, né, sobre desenvolver os players para comercializar. Por quê? Porque a gente precisa que eles atendam os nossos pré-requisitos de rastreabilidade. Porque hoje, empresas para comercializar e querer vender os créditos de carbono tem várias. Os bancos já estão nos procurando para conversar também, mas não é uma questão só de comercializar esse crédito simples assim. A gente precisa, que nem o Chico falou ali, rastrear o que está acontecendo lá dentro do sistema para esses créditos não serem duplicados. Porque a gente precisa garantir para a empresa que vai compensar que esse crédito é real e ele existe, e a gente também tem que olhar para o lado do produtor. A gente não pode só jogar o crédito lá e não cuidar disso. A gente entende que a gente tem que cuidar de toda a cadeia. A gente já fez até várias reuniões, até com o pessoal de governo também, para ver se faz uma frente do Brasil, né? Porque como o Brasil realmente é um potencial gerador, de sair na frente desse mercado, comercializar para fora, porque lá eles não têm como gerar. Faço as reuniões, eles não têm área, por exemplo, no Reino Unido, para poder gerar e reduzir as emissões, e eles vão ter que mitigar as emissões deles. Então, a gente precisa jogar esse crédito para ser comercializado e trazer esse dinheiro para investir aqui. Até, inclusive, a nossa metodologia, a gente já entrou com um pedido de certificação junto à ABNT, para ela se tornar uma metodologia, né, também reconhecida. Como o nosso software é único, então é todo um processo, né, a gente vem desenvolvendo, não existe nada pronto, assim. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, de trabalhar, né? Porque é um desafio dia a dia, é uma construção diária e uma evolução, e a gente depende de vários fatores para fazer o todo acontecer, né? Quero, então, agradecer aos nossos painelistas nessa tarde. Muito obrigado, então, pela contribuição. E podem segui-los, então, para saber mais sobre a associação, sobre o trabalho do Chico, né, e da Valência também. Fica no nosso agradecimento aos três. Muito obrigado.